Romanos capítulo 12, vamos ler apenas o versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 2. Bom, como eu disse para os irmãos, as 4 últimas formas de pregação que nós tivemos aqui na igreja foi de forma temática, né? A gente pegou o tema, a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus, o compreender a vontade de Deus, e a gente dissertou nesse tema, citando vários versículos. Como eu falei para vocês, o risco de errar é maior, é verdade. Mas eu corri esse risco, de vez em quando eu gosto de correr o risco de pregar tematicamente, porque expositivamente não é a única forma de se pregar a palavra de Deus. Expositivamente é a mais segura, a mais centrada, mas não quer dizer que é a única forma. Pregar tematicamente que você corre um maior risco de errar, é verdade. Então hoje nós vamos retomar uma pregação expositiva, e eu quero que os irmãos leiam esse texto comigo. Diz assim a palavra de Deus, a minha versão é na Nova Almeida atualizada, que diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Tu sabes, ó Deus, o quanto eu estou distante, Deus, de viver o que vai ser pregado aqui. Não me permita, Deus, estar na hipocrisia de fazer com que as pessoas pensem crer naquilo que eu, na verdade, não sou. Eu não estou aqui para pregar os meus exemplos, a minha vida, a minha história. Deus, eu estou aqui, Deus, para que a Tua mensagem seja melhor explicada e esmiuçada. E que todos nós possamos viver essa pregação. Ó Deus, eu sei que a Tua palavra corta tanto para quem está pregando quanto para quem está ouvindo. Então, por isso, Senhor, que nessa noite seja pregada unicamente a Sua verdade, nada mais. Essa verdade que é reta, que nos corrige. Traga, Deus, graça e misericórdia no meio de nós, para que saímos daqui, Deus, inteiramente impactados pela Tua mensagem. Fala conosco, apesar das minhas limitações e apesar dos meus pecados, que o Senhor os conhece. Nos leve aos pés da cruz de Cristo e quebranta os nossos corações. Senhor, fala conosco, Deus, baseado na dependência do Espírito Santo, e assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, imagine que você voltasse agora no Novo Testamento, lá na época de Paulo, onde mais ou menos 24 anos depois de Jesus ter morrido, ressuscitado e elevado aos céus. E agora eu quero que você vá imaginar a figura de Paulo sentado na cidade de Corinto, escrevendo essa carta, essa epístola. E aqui ele está no final da sua 3ª jornada missionária. Lembre-se que Paulo fez 3 jornadas missionárias. Na primeira ele não escreve nada. Na segunda ele redige alguns documentos. E aqui também, nessa 3ª viagem, ele está no final e está redigindo essa carta. E essa carta tem um caráter missionário. Paulo está tentando convencer a igreja de Roma a apoiar a sua plantação de igreja lá na Espanha. A gente acha que missionários pedem recursos só ou nos dias de hoje, não. Paulo está escrevendo essa carta exatamente pedindo que essa igreja apoie essa fundação das igrejas na Espanha. E aí Paulo não funda essa igreja, ele não é pastor de lá. E você se pergunta, mas como é que Paulo tem autoridade? Qual que é a audácia que Paulo tem para falar com essas pessoas? Imagine se um outro pastor estivesse escrevendo uma carta aqui para o Boa Vista. Ele nunca foi pastor aqui, não fundou igreja. Você acha que você ia dar moral para essa carta? Com que autoridade então Paulo tem essa moral para escrever? A moral de que o próprio Senhor Jesus o confiou ele como apóstolo. Então ele mesmo não sendo fundador, mesmo não sendo pastor, a autoridade que ele recebe de Jesus dá essa autoridade para ele escrever. Ele está autorizado. Mas como é que essa igreja então nasce se Paulo não é o fundador, nunca foi pastor dessa igreja? É muito provável, os irmãos se lembram de Pentecostes, né, em Atos capítulo 2, havia uma série de nações representadas ali. Então essas nações que se converteram, muitas delas inclusive vieram de Roma. Então é provável então que judeus prosélitos
vêm para Jerusalém adorar, converte-se e após o Pentecoste eles voltam lá para Roma e começa essa igreja. Então, de forma bem simples, essa igreja é fundada provavelmente por esse grupo de pessoas. Gente, você vai dividir a carta de Romanos só nesses 3 aspectos bem simples. Eu já preguei sobre Romanos aqui, mas vou enfatizar, talvez você não se lembre. Mas do capítulo 1 ao 11, Paulo é só doutrina. Doutrina, doutrina, doutrina. Capítulo 1 ao 11. No capítulo 12, ele começa a aplicar essa doutrina, tudo que ele ensinou lá atrás. Então vai do 12 até o início do 15. 15 e 16, saudação final. Você já entendeu o livro de Romanos só com essa explicação. Do 1 ao 12, doutrina. 12 ao 15, aplicação da doutrina. 15 ao 16, saudação final. E você sabe agora o livro de Romanos todo. E essas duas coisas, irmãos, tanto a doutrina que Paulo ensinou do capítulo 1 ao 11, quanto essa aplicação da doutrina do 12 ao 15, sempre tem que andar junto. A gente nunca pega a doutrina e desassocia da nossa vida. Doutrina tem que ser sempre prática. Credo e conduta tem que estar andando junto. Essa é a sua vida. Você não tem que ser um cabeção espiritual e não praticar nada. E tem um monte de gente praticando uma coisa e não está sabendo de doutrina. Todas as duas coisas vivem juntas. Teologia e ética, doutrina e vida, credo e conduta, sempre andando juntos. E é interessante, meus irmãos, que Paulo tem uma característica da doutrina dele. Ele fala o seguinte: olha, porque Jesus fez tal coisa por mim, eu vou e faço tal coisa por ele. Essa primeira parte a gente chama de indicativo. Porque Jesus fez isso por mim, então eu vou e faço tal coisa, é imperativo. Então ele indica a obra de Jesus, depois me dá uma ordem, por que eu tenho que fazer aquilo? E quando a gente inverte essas coisas, a gente vira um fariseu. Porque a gente inverte. Eu tenho que então, a partir do imperativo de Paulo, a partir de uma prática, eu vou fazer isso para ganhar o favor de Deus. Não. Deus não te isenta das duas coisas. Porque Jesus te fez algo, você volta lá atrás e faz em amor e gratidão a Ele. Porque eu fui salvo, então eu vou obedecer. Porque eu fui salvo, eu vou cumprir os 10 mandamentos. Por causa que Jesus fez isso, eu vou lá e obedeço. Entende? É tão tranquilo isso. Só que se você inverter isso, você é um fariseu. Porque você está fazendo alguma coisa primeiro, para depois ganhar o favor de Deus. Primeiro você faz, para depois receber algo em troca de Deus. Isso é farisaísmo. Então, para você não entender o fariseu da época, era isso, a religiosidade. E nós não podemos ser fariseu moderno. Agora, tirando de lado esse panorama geral da epístola, vamos para a perícope especificamente? A perícope nada mais é do que um pedacinho de um texto, um parágrafo. E o primeiro assunto que Paulo trabalha aqui é de forma prática, é a santificação, aquele que crê em Jesus. E a base para a nossa santificação é Jesus. Ou seja, por causa da indicação do que Jesus fez por mim, a minha base então agora viver uma vida santa é o próprio Senhor através da sua morte e ressurreição. Isso está lá no capítulo 6. Esse texto então começa afirmando que por causa das misericórdias de Deus, não é verdade? Não é uma indicação, olha. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, por causa das misericórdias de Deus, então você vai e oferece o seu corpo em sacrifício vivo. Então, por causa dessa indicação, esse indicativo da obra, eu vou e faço alguma coisa para Deus. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que oferecer esse corpo, esse sacrifício vivo a Deus. A partir de agora, o crente não traz mais animais para ser sacrificado no dia do culto. Eles são o próprio sacrifício vivo. Um sacrifício que é santo e também agradável. Que é esse culto que a gente presta a Deus. E por todo o capítulo 12, então, Paulo vai alternando esse imperativo e esse indicativo da obra de Deus. E o versículo 1 começa, e aí por isso que eu gosto da Nova Almeida atualizada, por causa disso. Muitas versões dizem assim, rogo-vos, é um termo mais antigo. Mas se a gente fala portanto, ele está fazendo uma ligação com o versículo anterior, com o texto, tudo que ele falou anteriormente. Esse portanto, irmão, sabe o que liga? Liga desde o capítulo 3 até o capítulo 11. Depois que Paulo falou toda essa doutrina do capítulo 3 ao 11, olha, portanto, depois de tudo que eu falei, eu peço para vocês, à luz das misericórdias de Deus, Paulo desafia a gente a colocar em prática a vontade de Deus. E essa vontade de Deus é mostrada no capítulo 12 até o 15, como eu falei para vocês, essa vida prática dedicada a Deus. Deve ser motivada por aquilo que Ele já fez por nós, por causa da misericórdia de Deus que Ele derramou sobre nós, eu vou fazer tal coisa. Então, irmãos, nós temos que entender que é por meio de Jesus que nós somos aceitos, e não por causa de nós. Então ele diz, portanto,
Eu peço a vocês, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Irmãos, esse verbo apresentar aqui não é uma coisa assim única. É mais ou menos o seguinte: olha, tal dia vai ter uma apresentação aqui, vocês vão apresentar. Aí vem irmãos, apresenta aqui uma única vez e vai embora. Não é isso que Paulo está falando. Não é esse tipo de apresentação. Paulo está falando de uma apresentação contínua. Esse verbo aqui no grego é uma coisa constante, permanente, em todo o tempo. Então esse apresentar é algo diário e que eu vou me apresentar a Deus, ao senhorio de Jesus de forma progressiva, não é assim? Sou livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado. É a progressividade do senhorio de Jesus na minha vida. Então, está apontando para esse senhorio progressivo de cada vez mais eu me dedicar a Deus todos os dias. Mas ele não só fala de apresentar, ele fala também de corpo. E aqui o corpo está vendo a completude das pessoas. É como se Paulo falasse o seguinte: olha, pessoas, vocês no seu todo aí, venham cá e se apresente como sacrifício vivo. Gente, a gente não pode cair naquela falsa afirmação dizendo que o corpo é mau. Se o corpo fosse mau e o espírito fosse bom, Deus não teria criado o corpo antes da queda. Mas Deus cria o corpo. Se o corpo fosse mau, Deus não ia ressuscitar o corpo no último dia, na consumação de todas as coisas, na glorificação, conforme Romanos capítulo 8, 1 Coríntios 15 e Filipenses 3. Então não venha com essa história, porque o corpo não é mau. O corpo é bom porque ele é criado por Deus também. Tanto antes da queda quanto após a glorificação, Deus valoriza o corpo. Portanto, o nosso corpo envolve também a santificação, a parte física da nossa personalidade. Se a gente não santifica o nosso corpo, a santificação é anulada. Por exemplo, Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23 o quê? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos são maus, todo o seu corpo estará em trevas. Santificação. Mas ele não só fala de apresentar, ele não só fala desse corpo que está se santificando. Olha só, apresentar, corpo, mas ele fala de sacrifício vivo. Afinal de contas, o que é sacrifício vivo? Aqui Paulo está se referindo à dimensão espiritual. Irmãos, os cristãos devem então aceitar essa nova aliança que ele tem com Deus, fazendo um compromisso de ato contínuo diante de Deus. E por causa dessas misericórdias que Deus exerce a nós, o cristão então tem que adorar, ele é um sacrifício vivo. E na visão de Paulo, meus irmãos, esse compromisso, ele tem um paralelo com a cerimônia que aconteceu lá em Êxodo capítulo 24. Projeta aí para nós. Olha só. Avança mais um aí, só para eu ver. Isso, é isso mesmo. Volta então agora. Obrigado, Cauã. Olha só o que é esse paralelo que Paulo está tratando aqui. Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor você, Arão, Nadab e Abiú, e os 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo que o Senhor falou nós faremos. Moisés escreveu as palavras do Senhor e, tendo se levantado de manhã cedo, edificou o altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés então pegou a metade, olha só, agora começa esse ritual. Moisés então pega a metade do sangue, pôs em bacias, e a outra metade ele asperge no altar. Depois ele pega o livro da aliança e leu para o povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pega aquele sangue e aspergiu sobre o povo, o sangue da bacia, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com essas palavras. Esse é o sacrifício da época do Antigo Testamento, mas agora aqui nós somos sacrifício vivo diante de Deus, e Paulo provavelmente então tem esse texto talvez em mente, essa cerimônia da aliança. E essa linguagem então de sacrificar de forma vivo, o que quer dizer? Afinal, qual que é a diferença aqui então dos rituais do Antigo Testamento? No Antigo Testamento o animal era morto, o sangue então era derramado sobre o altar e aspergido sobre as pessoas. O corpo, então, humano agora, irmãos, ele não deve ser apresentado diante de Deus para ser morto.
O nosso corpo agora então, ele está vivificado por meio de Jesus. E esse corpo então agora é apresentado constantemente no altar de Deus. Irmãos, você tem que ter isso em mente. Você tem que ter em mente que você está constantemente no altar de Deus em sacrifício vivo para Ele. Então, irmãos, nós estamos unidos por causa do sacrifício de Jesus, um sacrifício que é único, insubstituível e não pode ser mais refeito. Então, irmãos, onde está entrando então esse sacrifício? O sacrifício então que nos resta é apresentar essa vida como culto permanente para Deus, um culto em gratidão de tudo aquilo que Deus fez por nós, nós estamos nos doando a Ele e entregando continuamente a Ele. Entenderam isso? O que é sacrifício vivo? Então nós vamos nos apresentar o nosso corpo e nós somos esse sacrifício vivo diante de Deus. Mas ele não fala só isso, esse sacrifício não é só vivo, mas ele também não é só feito no corpo, mas ele também é santo e agradável a Deus. Irmãos, assim como os sacrifícios do Antigo Testamento deveriam seguir padrões, lembra dos padrões de Deus? O animal não podia estar doente, o animal não podia ser um animal manco, o animal tinha que ser perfeito, tinha que ser novinho, e assim como se tinham os padrões e requisitos divinos para esse sacrifício no Antigo Testamento, o cristão também deve se apresentar como alguém santo, alguém agradável diante de Deus. É assim que você vive? Você é alguém que é santo e é agradável perante Deus quando você está lá nesse altar continuamente diante de Deus? Você é alguém santo para Deus? Você é alguém agradável? O primeiro passo para você ser santo e agradável é estar em Cristo, é estar ligado a Ele, porque se você não está nem ligado a Jesus, você jamais vai ser alguém santo e agradável a Deus, porque você nem sequer foi separado. Mas não só esse sentido de separação, você vive uma santificação, uma separação contínua, ou seja, esse santo e agradável é essa continuidade de santificação. É assim que você vive, um altar constante diante de Deus. Irmãos, os reformadores falam do tal do coram Deo. O que significa? Uma vida contínua no altar de Deus. Você é apresentado diariamente diante de Deus, então cabe você viver uma vida santa e agradável a Ele. Então saiba, quando você está lá no seu computador, sozinho em casa, com o celular na mão, ali você está diante do altar de Deus. Você está se apresentando a Ele em sacrifício vivo, santo e agradável? Ele não só diz isso, meus irmãos, mas ele fala, este é o culto racional de vocês. De que culto é esse que Paulo está falando? Está falando dessa nossa apresentação contínua diante de Deus. A nossa vida agora é um culto diante de Deus. Oferecer um culto racional, meus irmãos, é saber o que eu estou fazendo diante de Deus. Você tem consciência de quando você vem cultuar a Deus aqui? Você tem consciência do que você faz? Você está com consciência diante de Deus? E esse culto que a gente faz diante de Deus, não só público, mas diário, envolve vontade, que é volição, e inteligência, mente, razão. Realizar um culto racional, meus irmãos, é diferente de algo mecânico. É diferente de algo automático e sem vida. O culto racional é adorar a Deus com vontade e com consciência, consagrando o meu serviço a Deus. De acordo com a carta pastoral da IPB, a IPB dividiu o seguinte em 4 aspectos do nosso culto a Deus. Primeiro, a nossa vida cristã é um culto contínuo a Deus. Deuteronômio capítulo 6:6 e Jó capítulo 1. Primeiro lugar, então, a nossa vida é um culto constante de Deus. Em segundo lugar, também você presta um culto individual para Deus. Quando você sai para o seu quarto, você ora, você vai ler a Bíblia sozinho, você está também cultuando a Deus, conforme o Salmo capítulo 4, Salmo capítulo 18 e Mateus capítulo 6. Culto individual. Uma vida de culto, culto individual. Mas também o culto familiar. Em Jó capítulo 1 ele mostra isso. Um culto em família, onde eu cultuo a Deus. E por fim o culto público e solene, Isaías capítulo 56 e Hebreus capítulo 10. Veja que nada foge da sua vida. A sua vida individual é um culto. Quando você ora e lê a Bíblia sozinha, você está cultuando. Você pode cultuar a Deus em família e esse culto público solene é uma forma de culto. Ou seja, continuamente você é um sacrifício vivo diante de Deus, que é esse culto racional. Eu quero ler a Confissão de Fé no capítulo 21, na seção 6, que diz o seguinte: agora,
Sob o poder do Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar, não é verdade? Hoje a gente pode cultuar a Deus debaixo das mangueiras, debaixo das bananeiras, né, nas praças públicas. Então a confissão diz, olha, sobre o Evangelho, nem oração, nem qualquer outro do culto é restrito a um certo lugar. Nem se torna mais aceitável por causa do lugar que se oferece. Esse lugar aqui não é mais santo do que se a gente estivesse fazendo esse culto numa casa agora, nesse momento. Então, ele não é mais santo e mais aceitável por causa do lugar. Mas Deus deve ser adorado, cultuado em todo lugar, em espírito e verdade, tanto em família, diariamente, em secreto, estando cada um sozinho, também no mais solene das assembleias públicas. Eu só estou lendo a confissão. Irmãos, ela traduz esse culto racional que Paulo está falando aqui, em todos esses aspectos, individual, em família, a sua vida diante de Deus, sozinho aqui na igreja. Mas ele não só fala de culto racional, versículo 2 e o último verso da nossa pregação. Ele diz, e não vivam conforme os padrões desse mundo, ou em algumas versões, não vivam conforme este século. Por isso que eu gosto dessa versão. Essa versão da Nova Almeida, ela já vai clareando o caminho da interpretação bíblica, né? Quando você vê lá daquele rogos, por exemplo, de algumas traduções, ou quando vê não vos conformeis com este século, aqui ele já está dizendo o caminho, olha, não vivam conforme os padrões desse mundo. E o que quer dizer esse século? Esse mundo, essa presente geração, essa geração que a gente está vivendo, a presente era perversa, essa vida efêmera e passageira. Calma, volta lá no início. Volta mais um, por gentileza. Essa daqui é o tema da nossa pregação hoje. Quando os sinais de secularização chegam. Aqui começa a pregação. E esse termo, irmãos, abrange, o que quer dizer esse presente século? Os sentimentos e condutas dos homens mundanos, aos quais Deus nos proíbe estarmos conformados com eles. Pois desde que o mundo jaz no maligno, cabe-nos agora lançar fora esse velho homem. Estar conformado com esse século significa uma vida mergulhada no aqui e agora. Significa o cristão estar mergulhado nos padrões deste mundo. Mas ele deve se romper diariamente com essa era. Como? Renovando-me diariamente num compromisso com a era que vai vir. Você, para se desligar desse mundo, você tem que estar se renovando com esse compromisso com a era vindoura. E se nós nos amoldarmos a esse padrão dessa época, significa que a iniquidade e o pecado já têm governado as nossas vidas. Se todos os cálculos, planos e ambições da nossa vida está focado só aqui, então nós somos os mais infelizes desse mundo. 1 Coríntios 15. Você sabe por que talvez a gente não pensa tanto na vida futura? Por que a gente não planeja a nossa vida pensando no futuro? Primeiro, porque os nossos olhos estão presos demais aqui. A gente está apegado demais nesse mundo, porque é o que a gente vê e é o que a gente sente. Em segundo lugar, você pode, por causa do primeiro ou do segundo ou por causa dos dois, talvez nos está faltando fé. Sabe o que é a fé? Fé de que você diz que crê na vida eterna. Eu te faço uma pergunta com muita humildade, porque de vez em quando vem isso na minha cabeça. Deus, será que eu estou crendo de verdade na vida eterna? Será que eu estou confiando nas palavras de Deus mesmo? Será que eu tenho certeza do que Deus está falando é a verdade? É isso mesmo? Tem uma vida depois da morte? Será que eu estou crendo? Como é que está a sua avaliação em relação à vida eterna? De verdade, faz essa avaliação agora. Será que a gente não planeja tanto na vida eterna porque a gente talvez não está crendo nela? A gente não está confiando, a gente não está com aquela esperança. E a gente, irmãos, então está com esse padrão do mundo impregnado, permanente, e a gente está zelando e esquecendo essa vida vindoura. Porque o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João capítulo 1, versículo 2. 1 João capítulo 2, verso 17. E quando, meus irmãos, ele diz para a gente não se conformar com esse mundo, isso está expressando uma ordem negativa. Paulo está naquela ética do dizer o não.
Por que Paulo está naquela época de dizer o não, naquela ética do dizer ou não? Porque foi exatamente o teste que Adão sofreu no Éden. Qual foi o teste de Adão no Éden, irmãos? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não deve comer. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Por que a ética de Paulo é baseada nos nãos? Porque dos 10 mandamentos, 8 são baseados na ética do não. Tudo por causa da presença do pecado. Dos 10 mandamentos, 8 é um não. A primeira evidência de que você se converteu é o abandono do pecado. E por causa da presença do pecado, Paulo tem que enfatizar essa ética do não. E aqui então está a ênfase da mensagem. Ou seja, quando os sinais de secularismo chegam em minha vida. Ele diz o seguinte: e não vivam conforme os padrões desse mundo. Irmão, faz o seguinte. Vamos supor que você está se esforçando para viver uma vida reta diante de Deus. Não para ser aceito por Deus, tá? Porque se você crê em Cristo, você já é aceito por Deus. Você está se esforçando no processo de santificação porque você quer viver uma vida santa e agradável a Deus. Vamos supor que você está se esforçando com isso. Mas tem muito irmão que a secularização já chegou na vida dele, mesmo ele não vivendo uma vida contínua de pecado. A secularização pode estar na sua vida, mesmo que talvez você deixou a vida pecaminosa e está buscando a vida piedosa, amorosa. Mas ela talvez virou uma vida apenas religiosa. Quer ver uns sinais de prática de quando a secularização já chegou na sua vida? Quando a sua prioridade não é o dia do Senhor. Então você viaja livremente, você recebe visitas constantes em casa e você deixa de cultuar ao Deus vivo. Talvez porque os seus parentes já sabem que quando vai te visitar, você dá prioridade para eles e não para o dia do Senhor. Então, irmãos, quando você não está priorizando o dia do Senhor, é um sinal de secularização. Mesmo que você está se esforçando para viver uma vida santa, reta e agradável a Deus. Vou abrir um parênteses aqui, irmãos. Eu queria que toda a igreja estivesse aqui ouvindo essa mensagem. Toda ela. Não porque eu gosto de ver a igreja cheia. Não por causa do meu ego. Nada disso. É porque eu queria que todo mundo estivesse aqui hoje ouvindo essa mensagem. Porque talvez essas pessoas estão se esforçando para serem crentes, mas os sinais de secularização já estão nela. Os sinais de secularização chegam a mim quando eu falo de todo e qualquer tipo de assunto, menos da palavra de Deus. Os sinais de secularização chegaram a mim quando eu trato a oração não como relacionamento com Deus, mas apenas como um ritual religioso antes de comer e de dormir. Os sinais de secularização chegaram a mim quando eu penso que o meu dinheiro é meu e Deus não tem nada a ver com isso. Quando eu passo a ser um profundo estudioso da palavra para justificar não dar o dízimo a Deus, porque ele não está no Novo Testamento. Tudo porque eu desejo gastar comigo e não envolver as coisas de Deus. A secularização chegou a mim quando o meu celular é instrumento para alimentar os meus prazeres carnais e não o meu espírito. Os sinais de secularização já estão em mim quando eu vejo o jejum apenas como prática de igrejas pentecostais e neopentecostais e não como algo bíblico para a minha própria santificação. Qual foi a última vez que você jejuou? Os sinais de secularização chegaram quando eu tenho paciência para zerar uma série na Netflix, mas eu não tenho paciência para ouvir um sermão com mais de 30 minutos. A secularização já está em mim quando eu confesso os pecados durante o culto apenas de forma mecânica, religiosa, fria e sem o verdadeiro quebrantamento. E a secularização também está em mim quando a palavra de Deus parece um amontoado de livros antigos, onde são textos que não são práticos e não tem nada a ver com a minha vida. Esses sinais também chegam quando eu acho que o meu filho deve ganhar mais um presente ao invés de eu me doar para ele. De eu ser um exemplo de vida para ele, de eu ser um mentor na vida dele, de eu ser a imagem de Cristo para que ele possa olhar. E eu gasto mais tempo planejando a minha próxima viagem do que me dedicando a ele. Os sinais de secularização chegaram à igreja e aos irmãos quando eu não quero sacrificar mais a minha vontade.
E quando eu acho que a minha vida é só de prazer e eu não quero 1 milímetro sequer de sofrimento. E aí então eu preciso de uma dose de adrenalina dos coaches evangélicos, onde na verdade a vida para mim é só prazer, onde para mim eu achar que eu colho, eu não vou me sacrificar, onde meus irmãos acham que a vitória é sem sacrifícios e sem conquistas. Eu só quero ser colocado lá no alto da colina, mas sem o preço de escalar a montanha. Esses sinais, meus irmãos, já chegaram à nossa vida quando eu não tomo a minha cruz, quando eu não sofro dano, quando eu não tenho aquela ideia de que vou sofrer. E talvez eu possa até ter ideia de sofrer, mas você sabe qual que é o sofrimento que eu desejo? Aquele sofrimento que tem plateia, aquele sofrimento que eu lanço nas redes sociais e lá no fundo eu quero que no final as pessoas se compadeçam de mim e me aplaudam no final do meu sofrimento. O desafio do verdadeiro discípulo é sofrer e viver por Cristo, mesmo quando ninguém está olhando. Você sofrer sem a plateia. E o grande teste então do cristão não é apenas o sofrer, mas sofrer de forma anônima. Para que você tem feito todas as coisas? Queremos tudo pronto, queremos uma igreja pronta para me servir, eu quero irmãos prontos para que ele não me machuque, e eu não quero sacrificar o meu eu lá na cruz, porque eu quero ter prazer. Então, ao invés de sair de casa para servir as pessoas, eu quero ser servido. Ao invés de enfrentar uma chuva, eu fico em casa e não vou para a reunião de oração. Ao alimentar os desejos e as minhas paixões, eu acabo me entregando ao secularismo. E sabe, irmãos, como diz um pregador, os sinais de secularização chegaram, sabe quando? Quando eu tenho um contato superficial com o evangelho, com o cristianismo. Eu já ouvi falar do evangelho, eu sei da história de Jesus, e esse contato superficial me faz achar e ter a sensação de que eu já conheço o evangelho. Esse contato superficial me faz a sensação de que eu já conheço Jesus, de que eu sou íntimo dele. Esse contato panorâmico da vida cristã, que não gera uma intimidade, mas é um contato morno e superficial, me faz achar o evangelho já chato, porque eu já conheço. E aí você sabe o que acontece? Quando esse irmãozinho se depara com a filosofia nova do Seixei Noé, quando esse irmãozinho se depara com a logosofia da vida, quando esse irmãozinho se depara com a nova mentalidade desse mundo, o que ele acha? Ele acha atrativo. Ele acha aquilo lá prazeroso e até mágico. Por quê? Porque aquele contato superficial e distante do evangelho, ele acha que ele conhece o evangelho, mas ele não conhece. Esse contato superficial faz esse contato dele achar que ele é íntimo de Jesus, mas na verdade ele não é. E aí você sabe por que ele larga o cristianismo? Sabe por que ele seculariza-se? Porque ele acha que ele conheceu o verdadeiro evangelho, mas ele nunca conheceu. Ele teve um contato superficial. E aí eu encerro essa etapa, irmãos, dizendo o seguinte: um cristão mal formado pode se transformar em um ateu e um agnóstico. Tudo porque ele está cansado de ouvir um Jesus e uma verdade que ele de fato nunca experimentou. Mas ele não só fala dessa secularização, ele diz: mas deixe que Deus os transforme pela renovação da sua mente. E a palavra aqui, irmãos, de deixar ser usado, mais uma vez a NAA nos ajuda nesse sentido, é um processo contínuo de mudança, a que a gente chama de metamorfose. O verbo que Paulo está usando aqui no grego, de transformar, significa uma mudança de metamorfose, que significa uma mudança total e plena. Irmãos, essa mudança não é simples. Não é um ajuste aqui ou acolá. É uma mudança radical, plena, total. É uma mudança de natureza, de estrutura, de transformação real e profunda. Sabe qual que é o exemplo que eu gosto de usar aqui? O da lagarta e da borboleta. Quando a lagarta deixa de ser lagarta e vira borboleta, ela mudou simplesmente um detalhe aqui, outro ali? Ela mudou algo superficial nela? Não, ela mudou de natureza. A lagarta não pode voar, agora a borboleta pode. A lagarta era um ser lá, um corozinho todo asqueroso, melento, e anda assim, né, de forma
né, toda troncha. A borboleta não, tem cores vivas, ela voa, ela vai, né, disseminar ali polinizar as flores. Isso é metamorfose, isso é que Paulo está falando. Transformar é essa mudança radical, mudança de natureza, mudança de essência. Não é um detalhe aqui que você põe uma cereja no final do bolo. É como o girino do sapo. O girino depende da água, mas quando ele vira sapo, o sapo agora parte da vida dele é na água, parte da vida dele é terrestre. Agora ele pode comer insetos, agora ele saiu da água, o girino não. O girino depende de viver na água. Essa é a metamorfose, essa é a mudança de natureza. Mas ele fala de transformar de uma ordem que exige ação. Gente, transformar não é ficar parado, é movimentar-se, é agir-se. Agora você vai movimentar para onde? O que você vai fazer? Significa santificação. É isso que ele vai fazer. Mas como você vai se santificar? Orando, lendo a Bíblia, jejuando, tendo práticas de amor a Deus, atitude práticas de amar o próximo e servir a Deus. Isso é o processo de santificação. Por isso que a gente tem um plano de leitura, por isso que a gente está nas reuniões de oração, por isso que a gente está se esforçando para ter comunhão aqui na igreja, para visitar. Irmão, você é um conselheiro, a Bíblia diz para a gente aconselhar uns aos outros. Você é um evangelizador, porque o ID é para você. Se você se estagnar, você não está fazendo o que Paulo está falando de transformar. Paulo combate a estagnação. E aí muitos pastores, irmãos e profissionais liberais que pararam no tempo, hoje estão enfrentando dificuldades. É assim também com a vida cristã. Se você se estagnar, você vai sofrer as consequências, pode ter certeza. Mas afinal, então, irmãos, o que é renovar a nossa mente? Renovar a nossa mente, do que Paulo está falando, de transformar pela renovação da mente, essa transformação radical, é dar a Deus aos meus próprios desejos e conselhos. Quando eu estou transformando a minha mente, eu estou dando a Deus aos meus desejos e aos meus próprios pensamentos, aos pensamentos e desejos do mundo. Como diz o próprio Paul Washer, todo dia eu tenho que pregar para o meu coração. E essa mudança quer dizer mudança de mente, quer dizer mudança de coração. E aí ele diz, por fim, nesse processo contínuo de renovação, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, o resumo aqui de você ser um sacrifício vivo para Deus é você passa a discernir e fazer a vontade de Deus. E essa vontade de Deus que a gente fala aqui especificamente é aquela que eu já falei para vocês de preceptiva, que é os preceitos, as ordens e a lei de Deus que Ele deseja que nós cumpramos. E a conclusão então de tudo isso, irmãos, é que se você pela misericórdia de Deus, oferece o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, você oferece um culto contínuo para Deus, você não vive no padrão desse mundo, você se transforma pela renovação da sua mente, o que Paulo diz? Nós vamos experimentar a boa vontade de Deus. Paulo não está dizendo, irmãos, que nós vamos assim, olha, eu vou ver se a vontade de Deus é boa mesmo. Será que ela é boa mesmo? Eu vou experimentar. Não, Paulo está dizendo que eu vou provar necessariamente, consequentemente, que essa vontade é boa. Não é igual aquela história lá da televisão, que tem aqueles jurados, e aquele jurado vai falar assim, eu vou experimentar se a sua comida ficou boa. Naqueles realities lá de cozinheiros, né? Eu vou ver se a sua comida é boa. Não, aqui ele está falando de experimentar e necessariamente eu vou provar. E aqui, meus irmãos, se a sua vida parece sem graça, sem alvo, se a sua vida parece estagnada, infrutífera e sem propósito, talvez é porque você não teve a experiência e a riqueza de se encontrar e experimentar com essa vontade de Deus. Irmãos, para onde isso tudo então aponta para o Senhor Jesus? E eu vou encerrar a pregação. Esse mundo, irmãos, esse século busca muitos redentores, muitos salvadores. Tem muita coisa que o mundo oferece prometendo que você vai te salvar daquilo. Então você vê um vídeo no YouTube, ele acha, você vê aquele vídeo achando que ele vai te salvar. Mas quem de fato tem sido o seu salvador? A quem você tem se apegado? A quem você tem se agarrado como a última esperança da sua vida? Como o mundo, você espera que o muito dinheiro vai te salvar dos seus problemas e tribulações? Se você tivesse muita estabilidade financeira, pense agora que você é um grande empresário, e você ganhasse muito privilégio como os políticos, você acha que isso ia te salvar mesmo?
Você crê que é um político que vai salvar o Brasil das mazelas de hoje? Ou você acha que é educação? Não, a educação é que vai salvar esse país. Ah não, já sei. Quando eu ganhar muito dinheiro, eu tiver possibilidade de ter a atenção de mulheres bonitas, isso vai ser a minha salvação. Isso vai ser a minha redenção. Ou talvez se você tivesse muitos anos de saúde, vida estável, tivesse uma vida resolvida, isso é que é o seu salvador? É isso que você está se apegando? Então eu lamento te dizer que você só tem mais um ídolo na sua vida. Porque eu lamento, Cristo não tem sido o seu salvador. Se você, meus irmãos, não tem Jesus como essa única forma, como a sua primeira e última salvação, significa que você não tem adorado a Ele. Vamos orar? Pai, a conclusão que nós chegamos de ouvir essa mensagem, Deus, é que nossa vida, Deus, só vai experimentar o que é bom, perfeito e agradável quando nós, de fato, meus Deus, entrarmos nesse processo de santificação, discernindo e aplicando a sua vontade. Deus, que nós possamos experimentar a vontade de Deus pregada já nos cultos passados, mas que sejamos esse sacrifício vivo, permanente diante do Senhor, que a gente não viva conforme o padrão desse mundo, que a gente se deixe transformar, essa transformação real, não algo superficial, mas pela renovação da nossa mente, para que possamos viver de forma agradável ao Senhor. Obrigado, Deus, por mais essa noite. Oramos assim em nome de Jesus. Amém? Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente para a gente cantar uma canção e meditar nessa palavra pregada.